Boa tarde para vocês que estão acompanhando a gente aqui no Facebook do Jornal Cruzeiro do Sul. A gente volta hoje com mais uma entrevista. Hoje, para conversar com o deputado federal, Capitão Derrite, que está aqui visitando o Jornal Cruzeiro do Sul e se disponibilizou aqui para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre assuntos ligados ao trabalho dele aqui para Sorocaba e para a região metropolitana. Boa tarde, deputado. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Wesley. É um prazer estar aqui na Fundação, né? E poder conversar com todos os seguidores aí da página do Cruzeiro do Sul. E é um prazer estar aqui levando informações de Brasília para vocês. Bacana. A gente que agradece a sua disponibilidade, a sua participação. Só lembrando para quem está acompanhando a gente, hoje a gente faz essa entrevista aqui com o deputado, mantendo uma distância, usando as máscaras de segurança, até por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas, para não deixar de trazer aqui as informações, a gente decidiu fazer dessa maneira um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, né? Um pouco mais distante, respeitando aqui o uso da máscara, mas trazendo toda a informação para vocês. Deputado, queria começar a nossa conversa falando sobre um projeto protocolado recentemente pelo senhor, o 26/83, que versam sobre punir governadores que estão fazendo compras ilegais, compras sem licitações, durante o período da pandemia. A gente tem visto ações correndo o país afora, justamente tentando evitar que as pessoas usem desse momento, que governantes usem desse momento para poder ganhar em cima da desgraça da pandemia. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Claro, o projeto de lei 2683 de 2020, qual que é o objetivo dessa propositura legislativa? Primeiro, a população tem que entender que durante o estado de calamidade pública, não se faz necessário as licitações, as compras públicas através da licitação, regida pela Lei 8666, a famosa Lei de Licitações. Em virtude disso, a gente observou muita discrepância entre aquisições, não só de governadores, mas prefeitos, gestores públicos de forma geral, que têm a prerrogativa aí e a legitimidade para realizar as compras públicas. Em virtude disso, vou dar um dado comparativo. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema fez aquisição de respiradores, de ventiladores pulmonares, né, por um preço médio aí de R$58 mil. Aí lá no Ceará, o governador já pagou mais de R$160 mil. No estado de São Paulo, o governador pagou em média um preço de quase R$200 mil, R$191 mil. Em virtude disso, claro que isso pode ser reflexo da lei da oferta e procura, como aumentou a procura demasiadamente por esses aparelhos, o preço se elevou. Pode ser que sim, pode ser que sim. Fato é que, para não restar dúvidas, eu apresentei um projeto de lei que torna um crime punido de maneira mais gravosa aqueles gestores que comprovadamente buscarem um enriquecimento ilícito através de aquisições fora das licitações durante esse período de pandemia. Ou seja, enriquecimento ilícito através de compras comprovadamente, né? Claro que isso tem que ser comprovado durante esse período de pandemia, porque é um absurdo. A gente não quer isso de um gestor público, de um governador, de um prefeito ou daquele que realiza esse tipo de compra. Existe uma preocupação geral, as pessoas, os eleitores têm ido até o senhor para denunciar esse tipo de situação. Existe uma preocupação por parte da população de que governantes usem desse momento justamente para enriquecer. Existe uma descrença, inclusive, com muitos políticos que estão dentro do governo com medo, com o perigo iminente que eles possam eventualmente fazer isso. Isso já aconteceu num passado muito recente. As pessoas têm procurado o senhor pedido justamente proposituras nesse sentido? Na verdade, assim, o que o pessoal se preocupa é que muitos podem se aproveitar do período da pandemia e realizarem aquisições no mínimo duvidosas. Essa discrepância de valores, como eu falei, ela gera uma certa dúvida. Então, para não ter risco, para não ter dúvida, e além do meu papel de fiscalizador como parlamentar federal, também é de propor medidas legislativas, a gente apresentou esse projeto de lei, espera que ele seja pautado e aprovado, e que nós condenamos veementemente gestores que usem da pandemia para desviar o foco, enfim. Então a população, e graças às redes sociais, aqui como vocês, através do Facebook, eu tenho um contato muito próximo com o povo, com o meu eleitor, com o povo que acompanha o meu trabalho. E teve uma boa aceitação essa sugestão de projeto de lei. Então é uma preocupação da população de forma geral, sim. Deputado, queria continuar ainda no assunto da saúde, mas trazer um pouquinho sobre o assunto das discussões das emendas parlamentares. O senhor destinou algumas verbas para a cidade de Sorocaba e para a região metropolitana, aqui na qual a gente faz parte. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas verbas que foram, inclusive, para a saúde, ajudam no atendimento de pacientes também com Covid-19 e outros assuntos ligados à área da saúde. Veja só, como foi importante desde o primeiro dia do
no meu mandato, ter assumido essa bandeira da saúde, né? Então, só para a cidade de Sorocaba, Wesley, já destinei mais de 8 milhões e 700 mil reais para a saúde, divididos entre várias entidades. Então, você tem Santa Casa, Hospital Regional, você tem o GEPASSE, eu tenho o Banco de Óleos de Sorocaba. Além dessas demandas todas, aí surgiu o coronavírus. Então, na região metropolitana de Sorocaba, foram mais de 20 milhões de reais. Então, cidades como Porto Feliz, como Itu, como Tatuí, Boituva, Votorantim, Piedade, Pilar do Sul, todas essas foram contempladas por emendas parlamentares nossas do ano passado, que receberam essa verba no exercício orçamentário desse ano, estão ajudando aí a população de cada município. Então, para mim é um orgulho poder trazer recursos para a nossa região, e mesmo sem saber que isso ocorreria, claro, mas eu mostro que a gente acertou na decisão de investir na saúde, porque é uma carência muito grande da população brasileira e da região metropolitana de Sorocaba também. Então, eu tenho um orgulho muito grande de poder contribuir, colaborar e ajudar essas entidades que fazem milagre aí, salvar vidas cada dia mais. O senhor comentou sobre essas entidades que prestam serviços, auxílio para a população de modo geral. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a APADOS, o senhor que visitou, tem um trabalho junto à entidade, que é a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência Auditiva aqui de Sorocaba. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a sua relação com a APADOS. Olha, a APADOS é um exemplo de sucesso. Quem não conhece o trabalho da APADOS, vá conhecer, pesquise, procure saber. A doutora Angelina Martinez, aproveito para mandar um grande abraço para ela, em nome dela, cumprimentar todos os profissionais da APADOS, fonoaudiólogas, psicólogas, do funcionário mais humilde que ajuda na limpeza, trabalho fantástico realizado por eles. E eu fui conhecer a APADOS graças à minha tia, que é amiga de uma dessas pessoas, que falou, olha, eles fazem um trabalho legal, porque você não vai lá conhecer? Eu fui ano passado conhecer. E eles nunca tinham recebido emenda parlamentar, ou se receberam, foi há mais de 15 anos atrás. E eu descobri, vi o trabalho deles lá na ponta da linha, porque é importante a presença do parlamentar. Não adianta só destinar a verba, tem que ir lá, tem que conhecer, tem que ver. Eu vi a população, e aí quando ela me falou que mais de 3 mil pessoas estão na fila para receber um aparelho auditivo, ou para trocar o aparelho antigo, para poder voltar a ter dignidade, quando é criança, nós estamos falando de desenvolvimento de uma pessoa, de uma criança. E aí eu abracei essa causa, junto ao governo federal, solicitei uma emenda parlamentar de 800 mil reais no primeiro momento, conseguimos a destinação, já caiu na conta, eles já compraram os aparelhos. Hoje de manhã eu estive lá, eu vi inúmeras crianças recebendo aparelho auditivo, senhores já trocando seu aparelho antigo. Então, uma alegria no coração da gente, que pode, de fato, você ver que o trabalho vale a pena todo o esforço, e mais 600 mil reais cairão esse ano, e pode ter certeza que continuarei ajudando, que eles fazem um trabalho fantástico. Volto a falar, quem não conhece, procure saber mais sobre a APADOS. Para encaminhar a nossa entrevista aqui para o final, capitão Derriti, eu queria falar sobre um assunto que é o fundo eleitoral e o fundo partidário, para perguntar a sua opinião sobre essa questão. Existe, inclusive, queria que o senhor discorresse um pouco sobre essa diferença, muitas pessoas acreditam que seja a mesma coisa, mas queria entender de você qual a sua opinião justamente sobre o fundo eleitoral especificamente, mas pedir para o senhor discorrer um pouquinho sobre o partidário, até para tirar a dúvida do pessoal que está acompanhando a gente. Claro. São duas coisas distintas. O fundo partidário é um dinheiro público que é arrecadado, uma espécie de poupança que todos os partidos recebem de dinheiro público todo mês, e de acordo com a representatividade dele. Então, se você tem muitos deputados federais, senadores, prefeitos, vereadores, essa conta é contabilizada e é um dinheiro público que vai para os partidos, que eu sou contra. Pelo menos a quantidade exagerada que é no Brasil. E um segundo momento é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. Esse a cada 2 anos, porque nós temos campanha eleitoral a cada 2 anos. Deixar claro para a população que nos assiste, eu votei contra o Fundo Eleitoral, chamado Fundão Eleitoral. Todas as vezes que ele entrou em pauta, eu votei contra. Sou favorável à destinação do fundo eleitoral desse ano aqui, 2020, para o combate ao coronavírus. Estou falando de 2 bilhões de reais. Então, que isso fique bem claro. Mas a gente tem que também abrir o diálogo. A partir do momento que o fundo existe, eu acho que a quantidade, o valor é exacerbado. 2 bilhões, isso literalmente é o fundão da vergonha, como é chamado. Mas será que sem o dinheiro para financiar a campanha, existiria a campanha pública? Será que pessoas que representam as categorias conseguiriam, de fato, realizar a campanha? Creio que não. Acho que é um debate que tem que ser construído. Enquanto tiver o fundo
dinheiro público destinado para a campanha eleitoral, eu vou votar contra, mas a partir do momento que ele existir, as pessoas que estão concorrendo ao pleito eleitoral, isso tem que ser distribuído de maneira equânime, para que eles cheguem com as mesmas condições para representar as respectivas categorias e para exercer, claro, a representatividade de forma geral. Mas é um absurdo, 2 bilhões é muito dinheiro, esse dinheiro poderia estar sendo usado para a saúde pública, para o combate ao coronavírus, independente do coronavírus, combate ao câncer infantil, ao câncer e tantas outras doenças. Então, eu sou contrário ao financiamento com verba pública, mas desde que ele exista, é um debate que tem que sentar e dialogar. Enquanto tem pessoas que conseguem capitalizar ou captar financiadores de campanha, às vezes milionários, bilionários que participam, doando, tem pessoas que não têm essa condição. Então, talvez o equilíbrio seria um financiamento, mas não nesse valor exacerbado. 2 bilhões é um absurdo. Então, registro aqui publicamente que eu sou contrário ao fundo eleitoral, votei contra todas as vezes, mas a gente tem que discutir e abrir o diálogo, porque não é uma questão tão simples. Como o senhor comentou, é uma quantia bastante expressiva. A gente sabe que em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, existe um processo de financiamento até pessoal. Pessoas doam pautadas ali por acreditar num determinado governante, possível governante, em um partido. O senhor acredita que seria possível manter, diminuir esse valor e introduzir, ainda que a passos curtos ali, uma doação de pessoas para que elas consigam engajar e colocar justamente como o senhor colocou aqui, pessoas que as representem? Eu acho que sim, na verdade a nossa legislação já permite isso também. O que ocorre é que quem consegue financiamento, pessoa física, hoje a legislação ela fala o seguinte, a pessoa física pode doar para um candidato X, Y, Z, pode doar 10% do valor que ela declarou no imposto de renda do ano anterior. Então 10%, ok, o cara pode ir lá e pode doar. Na prática, quem consegue esse tipo de doação é uma parcela irrisória dos parlamentares. Às vezes um partido aqui, um outro partido ali. Então, creio eu que se a gente acabar com o financiamento público de uma hora para outra e só permitir que continue pessoas físicas doando, a gente vai ter uma elitização da política. No momento em que pessoas como grandes empresários, até famosos, como o Abílio Diniz, ele doa para um determinado partido político. Então, a gente tem que discutir. Eu sou favorável, mas assim, o povo brasileiro é um povo, comparado ao americano, como você falou, é um povo pobre. Então as pessoas não participam da política ativamente como participam lá. Eu acho que tem que haver uma restrição também da doação, senão a gente vai ter pessoas que representam bilionários no Brasil, captando muitos recursos, enquanto que outras pessoas não conseguem. Acho que o equilíbrio, mas esse meio termo, o problema é que o Congresso não está debatendo sobre isso, entendeu? Empurra de uma maneira impositiva os 2 bilhões, eu sou contrário, eu voto contra, mas acaba tendo que, a população acaba tendo que aceitar essa quantidade de recursos públicos aí para financiamento de campanha. A gente precisa discutir isso urgentemente no Brasil. Como o senhor colocou, é um assunto importante, reverbera na vida das pessoas e a gente precisa discutir o quanto antes e com muita frequência. Antes da gente terminar, deputado, eu queria pedir para o senhor deixar aqui, inclusive o espaço aberto do Jornal Cruzeiro do Sul, para quem quiser saber mais sobre os seus trabalhos, quem quiser saber mais sobre o que o senhor tem feito no Congresso, como e onde pode acessar isso. Olha, eu uso muito, Wesley, as ferramentas aí das mídias sociais. Aliás, foi o que me projetou e possibilitou que um parlamentar com pouquíssimos recursos pudesse ser eleito deputado federal na primeira eleição que participou. Então, por favor, acompanhe o nosso trabalho nas mídias sociais, @CapitãoDerrite, Instagram, Facebook, Twitter, meu canal do YouTube também, Capitão Derrite, o site www.derrite.com.br, e eu estou aberto a sugestões de todos vocês, mesmo que você que está assistindo não tenha votado em mim, acompanhe meu trabalho, fiscalize o meu trabalho, eu não tenho problema nenhum com essa questão da população fiscalizando, até porque como policial militar e bombeiro militar estou acostumado com a vida pública, participem, toda sugestão vai ser considerada, pode ser que a gente não aceite, mas no mínimo a gente vai discutir, a gente vai debater, a gente aceita as sugestões, porque afinal de contas a gente trabalha para o bem da população de forma geral. Capitão Derrite, queria agradecer a sua participação, sua disponibilidade mais uma vez aqui de conversar com a gente. Tomara que em breve a gente possa voltar aí trazendo mais novidades e continuar essas discussões que a gente teve hoje aqui, ainda que brevemente. Eu que agradeço, Wesley, a todos da Cruzeiro do Sul. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos.
A gente vai ficando por aqui, mais essa entrevista, nessa transmissão aqui pelo Facebook do Jornal Cruzeiro do Sul, e a gente volta em breve com mais informações e mais entrevistados para vocês. Lembra de ativar as notificações para receber o aviso das nossas próximas entrevistas aqui no Facebook. Eu sou Wesley Gonçalves e a gente fica por aqui. Um abraço, boa tarde para vocês, muita saúde e até!